E, gente, sempre que vocês quiserem, pode me cortar. E se mandar alguma coisa no chat, me avisa, porque eu não consigo ver, eu só consigo ver aqui o PowerPoint. Então, qualquer coisa que mandarem aí, pode falar, pode me interromper que eu respondo. Então é isso. A gente vai falar hoje, é a introdução de Cristo como sacerdote. Até agora, toda aula a gente falou que é uma introdução, então hoje ainda assim é uma introdução. Uma hora a gente chega no ápice da carta, que é mais ou menos ali no capítulo 7 a 10 de Hebreus, que é onde começa toda a história de verdade da carta. Então, só para relembrar um pouquinho das últimas coisas, nos últimos 4 capítulos, o autor aos Hebreus ele se dedicou a enfatizar a supremacia de Cristo por meio de uma ordem lógica. Então, ele foi muito lógico nessa ordem que ele colocou em relação à supremacia de Cristo. Então, ele começou... Como é que travou aqui meu PowerPoint? Aí. Ele começou falando que Cristo é maior do que os profetas. Foi o que ele falou logo lá no capítulo 1. Saiu Porém... Saiu o quê? só PowerPoint. tela. Ah, A parou de tela do compartilhar? PowerPoint. Parou. E, Agora voltou ou não? não, Ainda não. tá em tela preta. Beleza. Deixa eu compartilhar de novo aqui. Ao vivo é assim. Vou compartilhar logo a tela, que é mais fácil. Vocês estão vendo no Skype e tudo mais ou não? Sim, agora sim. Sim, Dá pra ver aqui o PowerPoint? Uhum. sim. Vou compartilhar a tela que fica mais fácil, que eu tava compartilhando só o slide. Agora sim. Mas beleza. Então, ele vai mostrar que Cristo é supremo por meio de uma ordem lógica. Então, ele começa lá no capítulo 1 falando que Cristo é maior que profetas, só que para o povo judeu ainda há alguém maior que os profetas, que no caso eram os anjos. Então, ele vai lá e fala que Cristo é maior que os anjos, porém, para o povo judeu, os anjos continuavam sendo menores do que Moisés. Então, tinha alguém ainda maior que os anjos, porque foi Moisés o cara que trouxe a lei para o povo judeu. Então, Moisés era um cara muito prezado pelo povo judeu. Aí depois ele vai lá e fala que Cristo é maior, inclusive, do que Moisés. Só que o povo judeu, Moisés ele ainda era menor do que o sumo sacerdote de Israel, que era o ápice da posição de Israel. Então, o sumo sacerdote ali, antes do reinado, claro, eu estou falando, depois do período do reinado, o rei toma um papel muito importante. Mas na época ali dos patriarcas, ainda o sumo sacerdote era o ponto máximo da civilização hebraica. Então, o autor vai inclusive mostrar que Cristo, ele não somente ele é sumo sacerdote, mas ele é o nosso grande sumo sacerdote. Ele ainda mostra que há alguém maior que o sumo sacerdote de Israel, e esse alguém é Cristo. E nesse caso, então, não há ninguém maior do que o sumo sacerdote na tradição judaica para que eles pudessem elevar. Então, quando o autor ele chega para falar que Cristo ele é o sumo sacerdote, ele criou uma lógica o quão Cristo é grande. Cristo é maior do que profeta, anjo, Moisés, inclusive do ápice da tradição judaica, que era o sumo sacerdote. Então, esse é o clímax da carta, é o ponto central da carta, né? Mostrar que Cristo ele é acima de tudo, inclusive do sacerdote, e mostrar que o cristianismo é extremamente mais vantajoso do que o judaísmo, que esse é o papel também da carta de Hebreus. Então, utilizando dessa ordem lógica, o autor ele vai reforçar ainda mais essa superioridade de Jesus. Então, a introdução, a gente vai ler Hebreus 4, do 14 a 16. Está aí na tela. Quem quiser ler, pode ler, por favor. Visto, portanto, que temos um grande sumo sacerdote que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos firmemente àquilo em que cremos. Nosso sumo sacerdote entende nossas fraquezas, pois enfrentou as mesmas tentações que nós, mas nunca pecou. Assim, aproximemo-nos com toda a confiança do trono da graça, onde receberemos misericórdia e encontraremos graça para nos ajudar quando for preciso. Isso. Então, essa é a introdução e esse é o final da aula também. Então, agora a gente vai falar sobre essa introdução e no final da aula a gente vai voltar para esses versículos, porque meio que ele inicia esse assunto do sacerdócio de Cristo e ao mesmo tempo ele fecha esse assunto do sacerdócio de Cristo. Então, nesse trecho, basicamente, a gente vai encontrar duas verdades e uma consequência. A primeira verdade é que Cristo é nosso grande sumo sacerdote. É a primeira verdade que o autor aqui quer enfatizar. Segunda verdade é que o nosso grande sumo sacerdote entende as nossas fraquezas, então é o que está no versículo 5.
esse sacerdote ele é grande e ele entende nossas fraquezas porque ele se tornou homem e passou pelas mesmas tentações que nós passamos, porém com um diferencial que Cristo nunca pecou. E qual que é a consequência dele ser esse grande sumo sacerdote e de que esse sacerdote entende nossas fraquezas? A consequência disso é que a gente pode se aproximar do trono da graça e receber misericórdia e encontrar graça para nos ajudar naquilo que for preciso para nós. Então, de modo resumido, o sacerdócio, esse trecho ele resume um pouco aquilo que é o sacerdócio de Cristo. Ele quer mostrar que, graças ao que Cristo fez, graças a essa soberania de Cristo como sacerdote, é que a gente, nós, filhos de Deus, nós conseguimos nos aproximar desse trono de graça e receber essa graça e misericórdia. Esse é o plano final do sacerdócio de Cristo. E ao longo da carta aos Hebreus a gente vai ver que Cristo, como sacerdote, faz diversas outras coisas. Ele intercede por nós, ele morreu por nós, ele purificou nossos pecados. E ao longo dessa carta a gente vai falar mais sobre o que Cristo fez como sacerdote. Renato, Oi, pode falar. não sei se você vai falar sobre isso, mas é porque que a gente consegue acessar o trono da graça, né? É por conta da justificação também, né? Que é aquilo que Jesus Cristo fez, né? O sumo sacerdote ele entrava uma vez lá no Santo dos Santos para oferecer o sacrifício em favor do pecado do povo, para que o povo pudesse estar de boa com Deus. E Jesus, quando ele paga tudo, né? Tetelestai, né? Quando ele fala está consumado, todas as dívidas foram pagas e aí a gente é justificado. E quando a gente é justificado, daí a gente tem esse acesso ao trono da graça através da justificação em Cristo Jesus. Isso, perfeito. Eu vou falar um pouco sobre esse trono da graça daqui a pouco no devocional que a gente vai lançar no Insta. Mas essa passagem é maravilhosa e, inclusive, isso que você falou sobre a justificação e o sacrifício de Cristo e tudo mais, é algo que Hebreus vai focar muito, principalmente no capítulo 10. O capítulo 10 ele passa o capítulo inteiro mostrando sobre o sacrifício no Antigo Testamento e agora o sacrifício que Cristo fez. Então é algo que a gente vai falar bastante ainda da morte de Cristo e os desdobramentos disso, né? Então é um assunto que a gente vai voltar ainda algumas vezes. Tudo certo, gente? Alguém quer falar alguma coisa ou podemos seguir aqui? Qualquer coisa pode me cortar aí. Tudo certo. Tudo certo. Então, fechou. O sacerdócio de Cristo, como eu falei, vai ser o tema central dessa carta. No capítulo 5, que é o que a gente vai estudar agora, do versículo 1 até o versículo 10, o autor ele vai fazer um importante contraste entre o sacerdócio de Cristo e o sacerdócio humano presente no Antigo Testamento. Ele não faz nem tanto contraste só nesse capítulo, porque nos próximos capítulos ele vai continuar fazendo cada vez mais esse contraste. Mas o ponto principal do capítulo 5 é mostrar como que era o sacerdócio humano, ele traz um resuminho de como era, e provar que Cristo, ele se tornando homem, ele também cumpriu todos esses requisitos para que ele fosse nosso sumo sacerdote. Então ele está falando para os hebreus: vocês creem na supremacia de Moisés, na supremacia do sumo sacerdote, porém tem um homem chamado Jesus Cristo que ele cumpriu todos esses requisitos para que ele também se tornasse o nosso sacerdote. Então você percebe como o autor aos Hebreus foi é um ponto fora da curva, porque ele é muito inteligente. A forma como ele constrói essa retórica, a forma que ele constrói o argumento dele é uma forma extremamente magnífica, né? E claro que com a inspiração do Espírito Santo isso se torna ainda mais maravilhoso, né? Mas como o escritor aos Hebreus ele cria esse argumento é uma coisa que faz muito sentido, né? Faz uma lógica muito importante. Então esse é o papel do capítulo 5, mostrar que Cristo cumpriu os requisitos para virar nosso sumo sacerdote. Então agora entrando no capítulo 5 em si, aqui o versículo 1, 2 e 3 na tela. Quem quiser ler, pode ler. Todo sumo sacerdote é um homem escolhido para representar outras pessoas nas coisas referentes a Deus. Ele apresenta ofertas e sacrifícios pelos pecados, e é capaz de tratar com bondade os ignorantes e os que se desviam, pois está sujeito a mesmas fraquezas. É por isso que precisa oferecer sacrifícios pelos próprios pecados, bem como pelos pecados do povo. Isso. Uma vez em que o autor aos Hebreus ele
acabou de mostrar e acabou de falar no capítulo 4, no final do capítulo 4, que Cristo é sacerdote, agora ele vai falar o que era um sacerdote no Antigo Testamento. Então aqui ele vai mostrar alguns requisitos para esse sacerdócio lá na lei mosaica, lá na tradição judaica. Então, primeiramente, esse sacerdócio tinha que ser homem, ele tinha que representar outras pessoas, ele era escolhido para representar outras pessoas, ele tinha o papel de oferecer sacrifícios em favor delas. Então a gente tem classicamente o dia da expiação, que está lá em Levítico 16, que ele passa o capítulo inteiro mostrando e falando sobre esse dia da expiação, que inclusive é algo que eu falei um pouquinho no último devocional lá da semana passada, sobre esse dia da expiação. Então esses eram os requisitos também do que o sacerdote tinha que fazer no Antigo Testamento. Ele também tinha que tratar com bondade as outras pessoas, pois ele mesmo também era pecador. Então o sacerdote ele tinha que ser compassivo, ele tinha que se compadecer das pessoas, ele tinha que entender que ele era tão pecador quanto aquelas pessoas e por isso ele podia ter misericórdia e bondade com elas. E no dia da expiação, o sumo sacerdote também deveria realizar a expiação pelos seus próprios pecados. E isso é algo que difere com o sacerdócio de Cristo. Cristo não precisou morrer pelos seus próprios pecados. Cristo não tinha pecado, então ele não fez a expiação por si próprio. Por outro lado, o sumo sacerdote, ele sendo pecador, ele também deveria fazer a expiação por si próprio. E além disso, além desses requisitos, também tem um outro requisito que tem nessa passagem, é que o sumo sacerdote deveria ser chamado por Deus. Ele não era escolhido pelos homens, ele não era um representante escolhido por Moisés, escolhido por Arão. Ele era uma pessoa escolhida diretamente pelo próprio Deus. Que é aí o que está no versículo 4 de Hebreus 5. Ninguém assume essa posição de honra por si só. Ele deve ser chamado por Deus, como aconteceu com Arão. E se a gente for pegar todos esses requisitos, a gente vai ver, e esse é o intuito do autor, mostrar que Cristo ele cumpre todos esses requisitos para ser o nosso sumo sacerdote. Então, Cristo também se tornou homem, semelhante a nós. Ele também se tornou um representante, se tornou nosso representante perante o Pai e ofereceu um sacrifício em nosso favor. Então, alguém pode ler, por favor, o capítulo 7 de Hebreus, versículo 25 a 28, que vai dar uma resumida nessa questão do sacrifício. Hebreus 7, 25 a 28. Pode ir? Por favor. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores, e feitos mais sublime do que os céus, que não necessitasse, como os sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente pois seus próprios pecados e depois pelo do povo, porque isso fez ele uma vez, oferecendo-se a si mesmo. Porque a lei constituiu sumos sacerdotes a homens fracos, mas a palavra do juramento, que veio depois da lei, constitui ao Filho perfeitamente para sempre. Isso. Então aí ele está falando sobre o sacerdócio de Cristo e o sacrifício que Cristo ofereceu. Lá no capítulo 7 a gente vai voltar a falar um pouco isso, a gente vai aprofundar mais no capítulo 7 sobre essa questão do sacrifício de Cristo e o sacrifício lá no Antigo Testamento, né, na Antiga Aliança. Outro requisito que Cristo cumpriu, ele nos trata com misericórdia porque ele também se fez homem e entende as nossas dores. É aquilo que o autor aí escreveu no capítulo 4, no versículo 15, que a gente leu lá no começo da aula. Que ele fala que Cristo nos trata com misericórdia porque ele entende as nossas dores, entende as nossas tentações e passou pelas mesmas coisas, porém sem pecar, porém ele nunca pecou. E um outro requisito que Cristo cumpre é que ele foi escolhido e foi chamado por Deus para ser nosso sumo sacerdote, que é o que está no capítulo 5, versículos 5 e 6, que são os próximos capítulos que a gente vai ler, que diz assim: Por isso, Cristo não tomou para si a honra de ser sumo sacerdote, mas foi Deus que lhe concedeu essa honra, dizendo: Você é meu filho, hoje eu o gerei. E em outra passagem diz: Você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, Cristo também cumpriu esse requisito. Em nenhum momento foi ele que se escolheu ser sacerdote, e sim foi o próprio Deus que o escolheu e o chamou. Então, aqui,
o autor ele reforça esse entendimento de que Cristo ele tem todos os direitos para ser também sacerdote, porque ele acabou cumprindo tudo aquilo que a lei judaica ordenava para que fosse um sacerdote. Agora aqui do versículo 7 até o versículo 10, que é a última parte do trecho. Quem puder ler, pode ler, por favor. Enquanto Jesus esteve na terra, ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas àquele que podia salvá-lo da morte, e suas orações foram ouvidas por causa de sua profunda devoção. Embora fosse filho, aprendeu a obediência por meio de seu sofrimento. Com isso, foi capacitado por ser o sumo sacerdote perfeito e tornou-se a fonte de salvação eterna para todos que lhe obedecem. E Deus o designou sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Isso. O sofrimento de Cristo serviu como um alicerce de seu sacerdócio superior. A humilhação e o sofrimento de Cristo precederam sua exaltação. Lembra lá que em Filipenses 2, do 5 a 11, que é um dos hinos cristológicos que tem na Bíblia, fala justamente sobre isso, né? Que Cristo ele sofreu, se fez homem, encarnou, se fez escravo, e por conta desse sofrimento, por conta dessa obediência, ele foi exaltado, e todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Cristo é Rei e Senhor. Então, o sofrimento de Cristo também é mostrado nesse final dessa passagem, no final dessa perícope. O autor ele resolve mostrar e ele quer enfatizar que Cristo também sofreu e por conta desse sofrimento extremo que ele teve por nossas vidas, por conta dessa obediência, é que ele foi capacitado para ser o sumo sacerdote perfeito. E uma coisa muito interessante da palavra perfeito, que em Hebreus, diversas vezes a gente vai ler ele falando sobre a perfeição de Cristo, falando que Cristo é um sacerdote perfeito, Cristo fez um sacerdote perfeito, Cristo aperfeiçoou os que estão sendo aperfeiçoados. Então, constantemente vai ter essa expressão de perfeição no livro de Hebreus, que é para mostrar justamente a completude. É para mostrar que em Cristo nada faltou. Cristo foi um sumo sacerdote em que não houve nenhuma falta, não houve nenhum erro, não houve nenhuma vírgula de algo que possa desvalidar esse título de Cristo. Então, em Hebreus, a palavra perfeito vai significar justamente isso, vai significar essa completude. E Cristo só conseguiu e só passou por isso porque ele foi obediente a Deus, e essa obediência passava pelo sofrimento intenso que Cristo passou. Então, Cristo como nosso sumo sacerdote, ele foi verdadeiramente homem, que é o que está lá em João 1,14. Deixa eu ler aqui rapidinho. Deixa eu ver. João 1,14 diz assim: Assim, a palavra se tornou ser humano, carne e osso, e habitou entre nós. Ele era cheio de graça e verdade, e vimos sua glória, a glória do Filho único do Pai. Então, Cristo ele foi verdadeiramente homem. O autor ele retoma isso aí no versículo 7, ele fala: enquanto Jesus esteve na terra, então para mostrar essa humanidade de Cristo, fala aí que ele foi um homem de oração. A gente vê como Cristo iniciou seu ministério orando, ele passou todo o seu ministério orando, ele finalizou o seu ministério em oração. Então, isso também validava Cristo como sacerdote. E, inclusive, é algo que o autor vai retomar lá para frente, quando fala que Cristo ele é quem intercede por nós. Então, Cristo ele ainda assim é um intercessor. Ele foi tanto um intercessor aqui na terra, quando ele orou pelos discípulos, ele orou por nós, e também lá no céu, agora, à destra de Deus, ele também ora por nós, ele também ora por seus filhos, para que a gente não venha cair, para que a gente seja mantido até o final de nossas vidas e que a gente alcance a salvação. Então, Cristo é quem intercede por nós até hoje. Cristo também, como sumo sacerdote, ele foi servo sofredor. Então, esse trecho aí que a gente leu fala do sofrimento de Cristo no Getsemane, fala sobre aquilo que ele passou nas últimas horas de vida dele. É impressionante que Cristo ele dormia na tempestade, mas quando ele estava no jardim, ele sofreu demais e não conseguiu dormir. Quando ele estava ali próximo de ser entregue aos soldados, ele sofreu, e foi uma das partes mais sofridas que você for ler ali no Novo Testamento, quando Cristo fala que está angustiado a ponto de morrer, que a alma dele está angustiada, que Cristo chora ali, que Cristo sua sangue. Então, Cristo teve uma grande crise ali de sofrimento, de angústia naquele momento, e por conta disso ele também é totalmente capaz de ser nosso sumo sacerdote. Inclusive, aí também fala que Deus ouviu e Deus atendeu a sua oração.
Mas quem pode me responder o que eu vou perguntar agora? Se Cristo orou pedindo para que Deus afastasse dele o cálice, e o autor aos Hebreus diz que Deus ouviu e Deus atendeu a sua oração, que oração que Deus atendeu se mesmo assim Cristo morreu? Qual oração foi atendida por Cristo? Quer dizer, de Cristo por Deus. Quem aí tem uma ideia? Essa daí foi difícil, hein? Vale quantos pontos? Acho que não vale. Pergunta de infelizmente. Kahoot, é? É pior que não, eu esqueci de pôr no Kahoot essa pergunta. Amém. Mas a verdade é que fala nesse trecho que a gente leu agora há pouco, né? Aqui no versículo 7 fala que as suas orações foram ouvidas por causa de sua profunda devoção. E se a gente for olhar, a gente vê que Cristo pediu que se afastasse o cálice, né? Que ele, se possível, afaste de mim este cálice. E mesmo assim ele passou por tudo aquilo que ele tinha que passar, né? Então, na realidade, o que Deus ouviu e o que Deus atendeu à oração é justamente duas coisas. Primeiro, que Cristo orou para que a vontade de Deus fosse feita. E de fato isso atendeu. Deus atendeu. Deus ouviu essa oração de que a vontade dele fosse feita e Deus atendeu essa oração. E a vontade dele, de fato, foi feita. Em Apocalipse 1:18, mostra também que Deus atendeu outro pedido de Cristo. Deus não permitiu que Cristo morresse sem ressuscitar. Então, Cristo, ao morrer e vencer a morte, Deus o atendeu e ouviu a sua oração. Aí Apocalipse 1:18 diz assim, Cristo falando: Sou aquele que vive, estive morto, mas agora vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do mundo dos mortos. Então, a oração de Cristo também foi atendida porque, apesar dele ter sido morto, a morte não o venceu e Deus ouviu a sua oração e o ressuscitou. Então, de fato, Deus atendeu completamente aquilo que Cristo pediu para ele. Que mais? Cristo, como nosso sumo sacerdote, ele também tornou-se o autor da salvação, que é o que fala aí no versículo 7, em Atos 4:12, também diz isso. Se alguém quiser ler, se alguém tiver com a Bíblia aí perto e puder abrir em Atos 4:12, por favor. Que eu não botei na tela algumas passagens. E até eu achar também. Eu leio aqui, Renato. Beleza. Atos 4:12. Não há salvação em nenhum outro. Não há nenhum outro nome debaixo do céu em toda a humanidade por meio do qual devamos ser salvos. Isso. Então, Cristo, como nosso sacerdote, ele se tornou o autor, ele se tornou a fonte da salvação. Ele é o autor e consumador da nossa fé, que Hebreus também vai falar isso mais pra frente. É Hebreus que fala isso, né, Rodrigo? Agora eu tô na dúvida. Acho que é Hebreus, né, que fala que ele é autor Hebreus. e consumador da nossa fé. Beleza, Isso. a gente vai falar mais pra frente, então. Sobre essa passagem complicada de entender. E por último, aí aí na passagem de Hebreus, Cristo como sacerdote, ele foi nomeado por Deus segundo a ordem de Melquisedeque. E Melquisedeque foi mencionado apenas 2 vezes no Antigo Testamento. Está lá em Gênesis 14, 18 a 24, em Salmo 110:4. Depois vocês podem dar uma lidinha, são poucas vezes que Melquisedeque aparece lá no Antigo Testamento. Mas tem uma coisa interessante sobre isso. Melquisedeque, a parte do nome Melqui, do hebraico Melec, significa rei, e Zedeque significa justiça. E também fala que lá em Gênesis, e também em Hebreus mais para frente, Hebreus 7, vai falar que Melquisedeque é rei de Salém. E Salém, no hebraico Shalom, que significa paz. Então, Melquisedeque foi o único no Antigo Testamento que era rei e sacerdote antes mesmo da instauração da lei judaica, né? Antes mesmo de ter os 10 mandamentos, antes mesmo de ter Moisés, Melquisedeque já era rei e já era sacerdote, assim como Cristo. Então, quando o autor fala que ele foi nomeado por Deus segundo a ordem de Melquisedeque, ele quer mostrar que, da mesma forma que Melquisedeque foi sacerdote e rei ao mesmo tempo, Cristo também ele é nosso rei e também é o nosso sacerdote. E lá em Hebreus 7 a gente vai aprofundar muito em Melquisedeque. É um capítulo inteiro falando praticamente de Melquisedeque e de Cristo. E o Rodrigo gosta desse assunto, provavelmente ele que vai dar essa aula. Ele gosta de falar de Melquisedeque. Gosto. Entende, sabe bastante do assunto. Inclusive tem até algumas dificuldades de se entender, né, por trás dessa questão de Melquisedeque, né? Muita gente crê que Melquisedeque
na verdade, é Cristo encarnado no Antigo Testamento. Aquilo que a gente fala de anjo do Senhor, que é uma teofania, né, que é o aparecimento de Deus, aparecimento de Cristo fisicamente no Antigo Testamento. Alguns creem que, de fato, Melquisedeque era ali o próprio Cristo. E outras pessoas creem que Melquisedeque era uma pessoa comum, mas era apenas uma representação, ele apenas apontava para Cristo. Mas isso a gente vai falar mais em Hebreus 7. Mas, por enquanto, o que importa saber é isso. Melquisedeque, ele era rei e sacerdote, da mesma forma que Melquisedeque foi essas duas coisas, Cristo também é nosso rei e nosso sacerdote. Tudo bem até aqui, gente? Alguém quer falar alguma coisa? Tem alguma dúvida ou podemos ir aqui Tudo para bem. os finalmente? De boa. Beleza. Então, lembra quando eu falei que Hebreus 4, 14 a 16 ia ser a introdução e a conclusão? Porque essa passagem ela explica bem o que é Cristo ser sacerdote, qual que é o motivo de Cristo ser o nosso sacerdote. Ela é um grande resumão aí. Mas essa passagem é muito interessante, eu queria trazer ela um pouquinho mais aprofundada. Então, eu vou até trazer umas coisinhas aqui no grego, porque faz tempo, né, que eu não falo de grego, não sei se vocês perceberam, mas faz muito tempo, na verdade, que a gente não usa o grego nas aulas de Hebreus. E isso porque o grego de Hebreus é um grego muito difícil, é muito chato, é um grego completamente diferente do grego de Paulo. Lá em Cartas da Prisão, toda a aula tinha, né, um monte de coisa lá no grego, porque o grego de Paulo era bem mais fácil de entender. E em Hebreus é um grego muito mais polido, muito mais técnico, muito mais difícil de explicar. Mas essa passagem aqui eu acho que vale a pena, porque o grego dela é maravilhoso e traz coisas que a gente não consegue perceber no português. Então, vou ler aqui mais uma vez, que Hebreus 4, 14 e 16 diz assim: Visto, portanto, que temos um grande sumo sacerdote que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos firmemente àquilo em que cremos. Nosso sumo sacerdote entende nossas fraquezas, pois enfrentou as mesmas tentações que nós, mas nunca pecou. Assim, aproximemo-nos com toda a confiança do trono da graça, onde receberemos misericórdia e encontraremos graça para nos ajudar quando for preciso. Queria fazer uma pergunta para vocês. Se a gente ler essa passagem aqui, do jeito que está aqui na tela, no português, o que chama mais a sua atenção? O que parece ser o mais importante dessa passagem para vocês? Qual que é o foco dessa passagem aqui? O que o autor queria enfatizar? Alguém tem alguma ideia? Mas nunca pecou? Sim, também. Mas, também. Tá certo. No português tem muito isso. Essa questão do nunca pecou é completamente o mais importante. Mas é muito difícil alguém acertar isso que eu perguntei, tá? Então é pegadinha. É sacanagem. É pegadinha mesmo. Por quê? Porque a gente olha aqui no português e muitas vezes a gente pode pensar que, poxa, o mais importante é isso, né? Que Cristo ele nunca pecou, o mais importante é que a gente vai receber misericórdia e encontrar graça. Isso parece ser o ápice do texto, né? Parece que o mais importante aqui é que a gente vai receber misericórdia, a gente vai encontrar graça quando se chegar na presença de Cristo. Mas tem algumas curiosidades aqui no grego que eu acho muito legal da gente trazer, que abre um pouco o leque para a gente entender essa passagem. Em primeiro lugar, essa palavra que eu grifei, aproximemo-nos, que no grego vai ser o proserchometa, que ele é um verbo e ele está numa voz que a gente chama de voz médio-passiva. E essa voz médio-passiva, ela tem uma característica muito exclusiva que só tem no grego, que é uma ação contínua e é uma ação com grande envolvimento do sujeito da oração. Então, quando o autor escreve aproximemo-nos nessa voz, que é a voz médio-passiva no grego, ele está falando de uma coisa que é contínua. Essa aproximação do trono da graça com toda a confiança é algo que deve ser feito de maneira contínua nas nossas vidas. Dia após dia, a gente tem que aprender, a gente tem que buscar se aproximar cada vez mais do trono da graça, se aproximar cada vez mais de Deus. Isso não é uma atitude única, é uma atitude que diariamente, continuamente deve ser tomada. E uma outra característica dessa voz no grego é que ela requer um grande envolvimento. Então, talvez o verbo que mais mostra o quanto o sujeito da oração tem que se esforçar para se aproximar de Deus é justamente esse aproximemo-nos. Ele quer mostrar como a gente precisa de um engajamento, a gente precisa de um forte para poder se aproximar do trono da graça. Então, é algo que requer uma ação contínua e é algo que requer um enorme engajamento, um enorme envolvimento. A nossa vida deve estar voltada e pautada em se aproximar
desse trono da graça. Desse trono da graça. Meu Deus, meu R não sai às vezes. Desse trono da graça. Uma outra coisa interessante aqui é o verbo entrou, que é o de leletitota, que esse verbo ele está no perfeito da voz ativa. E isso é muito legal porque às vezes a gente não percebe que esse é o verbo mais importante. Isso aqui que eu estou falando é uma coisa que chama de proeminência verbal. Isso não vai ter no português. No português seria equivalente a isso que eu grifei, todas essas palavras aqui para vocês. Mas no grego ele não grifa. No grego ele pega algumas características da palavra e muda. Então o ponto principal dessa passagem, o clímax dessa passagem, é mostrar que Cristo entrou no céu. Isso é algo que às vezes a gente vai passar despercebido se a gente lê no português. Mas pelo fato desse verbo estar nessa voz aqui, que é no perfeito da voz ativa, ele quer mostrar que o principal desse discurso, o principal desse trecho, é que Cristo ele entrou no céu. E é muito aquilo que o Rodrigo falou no começo, né? Na lei judaica tinha a questão do sumo sacerdote entrar na presença de Deus, entrar lá no Santo dos Santos, e isso era algo de extrema importância. Isso era algo que era feito uma vez por ano. Era uma vez por ano, né, se não me engano. Eu não tenho agora muita certeza. Eu acho que era uma vez por ano. Isso, uma vez ao ano. Beleza. Que ele entrava, uma vez por ano, ele entrava e entrava na presença real de Deus, né? Então, era uma coisa muito prezada pelo povo judeu. Então, o autor aqui de Hebreus, ele pega justamente esse verbo e coloca como clímax da passagem. Ele quer mostrar que Cristo, ele é sumo sacerdote porque ele entrou no céu. Isso é o mais importante. Nenhum outro sumo sacerdote conseguiu entrar no céu. Moisés não entrou no céu no sentido de entrar no céu de maneira viva, de maneira verdadeira, se aproximar do trono de Deus da forma que Cristo se aproximou desse trono fisicamente, né? Nenhum outro sumo sacerdote foi capaz de fazer esse ato de entrar no céu. Então, o foco dessa passagem no grego é que Cristo entrou no céu. Isso é o mais importante aqui nessa passagem. E essa questão de receberemos, encontraremos graça, que muitas vezes pode ser o nosso foco, né? Durante alguma pregação, a gente pode olhar e falar, não, o mais importante aqui é que a gente recebe misericórdia, que a gente encontra graça. Isso é o mais importante do trecho. E na verdade, não. Na verdade, tanto essa receberemos e encontraremos tá numa voz que nós chamamos de voz aoristo. E o aoristo, quando você vê esse aoristo no texto, ele é o verbo menos importante daquela passagem. Quando você encontra verbos que está nessa voz aoristo, o autor está falando assim, busque o foco desse texto em outro verbo. Aqui não está o foco. Tanto é que é muito comum Paulo fazer isso quando ele fala da vida dele. Lembra lá que Paulo fala, eu sou hebreu de hebreu, sou da tribo de Benjamim, quanto à lei sou isso e tudo mais. Ele vai usando muito esses verbos nessa voz aorista, porque ele não quer trazer a glória para si, ele não quer trazer a importância para si. Tem alguma coisa no texto que é muito mais importante do que aqueles verbos. Então, quando a gente vê essa passagem no grego, eu acho muito linda. Então, é algo que nas próximas aulas a gente não vai trazer muito grego, porque Hebreus é muito complicado mesmo, o grego. Mas essa aula eu achei muito interessante trazer essa passagem, porque ela mostra como a importância do grego para entender qual que é o foco daquela passagem, né? Então, pensando nisso, o foco nessa passagem é que Cristo ele entrou no céu. Isso é o mais importante. Cristo só é sacerdote. Cristo só morreu por nós. Cristo só perdoa os nossos pecados. Cristo só voltará para buscar a sua igreja porque um dia ele entrou no céu. Isso é o mais importante no ponto de vista aí do escritor aos Hebreus. E receber misericórdia contra a graça, na verdade, é um pano de fundo. É uma coisa que é uma consequência. Não é o foco dessa passagem. O foco é que Cristo entrou no céu. E o foco também é que a gente deve se aproximar desse trono da graça de uma maneira contínua, uma maneira diária e com grande engajamento, com grande vontade de se aproximar desse trono. E para finalizar, eu peguei aqui duas citações, uma do Hernandes Dias Lopes, que ele diz assim: a ordem levítica encerrou sua atividade. Era a sombra da realidade que veio em Cristo. Um sacrifício perfeito e cabal foi realizado. O Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, foi imolado. Agora, uma nova ordem perpétua foi inaugurada. Cristo é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele morreu pelos nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou. E ele está no céu intercedendo por nós, e por isso pode salvar-nos totalmente. E uma outra frase aqui do Donald Guthrie, que eu não sei falar esse Guthrie aí. O sacerdócio de Jesus é para sempre, porque nunca poderá ficar melhor do que já é. Sendo perfeito, nunca chega a ponto de ceder lugar a um melhor. Por ser da ordem de Melquisedeque, não tem sucessão.
como tinha a ordem de Arão. Então, aqui mostrando o sacerdócio de Cristo perfeitamente. Então, basicamente era isso que eu queria trazer para vocês hoje. Hoje, na verdade, é basicamente a última introdução. Todas as aulas até agora eu falei que era uma introdução e hoje é basicamente a última, porque a partir de agora as próximas aulas vão estar totalmente focadas e centradas no sacerdócio de Cristo. Talvez a aula que vem não fale muito sobre isso, mas a partir da outra a gente vai destrinchar muito mais o que é Cristo como sacerdote. Então, é isso. Se alguém tiver alguma dúvida, se alguém quiser falar alguma coisa, eu vou deixar aqui de compartilhar. Enquanto isso, pode falar.